Ouvir a voz do Senhor. Espero que você deixe a água e o banheiro para depois do culto. Vamos nos concentrar agora e vamos ouvir palavra por palavra do que Deus quer falar com a gente. Versículo de número 1 em diante, até o 12. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando, fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Gente, é mais um texto duro pela frente. Não adianta me olhar com essa cara. Muito bom, vamos lá. Quantos de vocês já assistiram esse filme épico aqui? Sensacional. 4 vezes já. O filme é Troia, dos anos 2004. Olha aí, já estamos ficando velho, hein, gente? O filme foi lançado, não é possível, parece que eu assisti ontem esse negócio. Troia, 2004. O que acontece nesse filme? O sequestro de Paris, que é o príncipe de Troia, ele apaixona-se por Helena, a esposa do rei Menelau de Esparta. E ele a leva para Troia. Então começa a guerra, né? O rei Menelau, junto com seu irmão Agemono, que acho que é assim que fala, reúne, né, o exército grego, incluindo o herói Aquiles, que é interpretado por nada mais, nada menos que o Brad Pitt, né? Acho que você deve ter lembrado aí do filme agora, né? Para atacar Troia e trazer Helena de volta. Então, irmãos, durante a guerra, muitas batalhas acontecem. O príncipe Heitor de Troia mata o primo de Aquiles, e Aquiles mata Heitor em vingança. Então, os gregos fingem desistir e deixam um grande cavalo de madeira que vocês estão vendo aí, fora dos portões de Troia, como presente. E aí os troianos, eles trazem o cavalo para dentro da cidade. E então, à noite, os soldados gregos, escondidos no cavalo, saem e abrem os portões da cidade, permitindo que todo o exército grego entre e destrua Troia. Aquiles, o grande protagonista, ele é morto por Paris, né, durante a invasão. Se você não assistiu, também, gente, já faz 20 anos, né? A cidade de Troia é destruída e os troianos que sobrevivem, eles fogem da cidade. O filme de Troia, por que eu estou citando ele? Ele mostra a tragédia da guerra com o foco nas paixões humanas.
A grande lição do filme de Troia é exatamente essa: uma paixão descontrolada Uma paixão descontrolada pode gerar guerras imensuráveis. A mitologia conta que essa guerra, só para você ter noção, durou 10 anos. 10 anos. Tudo por quê? Por causa de uma paixão. Uma paixão, um sentimento, uma emoção descontrolada. Você já parou para pensar que a humanidade, ela está sempre em guerra? Você já parou para pensar nisso? Olha para a história do mundo. A humanidade está sempre envolvida em algum conflito, sempre. Se não é por território, é por dinheiro, é por autoridade, é por poder. As guerras são uma realidade humana. Guerra entre famílias, entre tribos, povos, nações, denominações e, infelizmente, irmãos, guerra entre os irmãos em Cristo, guerra entre os irmãos da igreja. A guerra sempre fez parte da história humana. Nós somos seres que carregam a guerra dentro do coração. É por isso que em todo momento da história há sempre uma guerra sendo desenvolvida. E é sobre isso que Tiago, ele quer falar com a gente hoje. É sobre isso que Tiago quer nos ensinar como lidar com os conflitos. Mas antes de entrar no texto, eu quero fazer algumas perguntas para você. Inclusive, eu coloquei essas perguntas no grupo de WhatsApp da igreja hoje. Eu quero que você reflita por alguns instantes aí. Primeiro, você consegue se lembrar qual foi a última confusão, a última briga, a última discussão? Você se lembra? Lembra quando foi? Pode ter sido uma discussão, uma reação de ira contra alguém, pode ter sido com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seu vizinho, com seu patrão, com alguém que te fechou no trânsito. E aí você ficou bravo, você ficou nervoso. Alguém nas redes sociais. Está terrível, né, gente, as redes sociais, não é? Todo mundo se atacando nas redes sociais. Pode ter sido na igreja com o irmão em Cristo, ou até mesmo com o seu pastor. Pastor é, uma gente difícil, complicada. Talvez você teve um desentendimento com o seu pastor, com o seu líder, com o seu diácono, com o seu professor de IBD, não sei. Segunda pergunta, quando foi o seu último conflito? Faz muito tempo? Há um mês, há uma semana? Ou foi hoje antes de vir à igreja? No caminho? Às vezes acontece, não é? A família toda ali, a mulher atrasada, atrás do carro, e às vezes é o homem que atrasa também. Desculpa aí, mulheres, foi mal. Às vezes o homem atrasa também, não sei o que. Na minha casa é difícil isso acontecer, mas pode acontecer na sua, talvez. E as crianças gritando atrás, e aquela discussão toda, e começa aquela briga. E ao invés da família vir, se preparando para cultuar ao Senhor, está aquela briga toda no carro, e você chega aqui já naquele clima. Qual foi o motivo do conflito? Essa é a terceira pergunta. Qual foi o motivo? Por que houve a discussão? E a última pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: de quem foi a culpa? Sem apontar aí, viu, gente? O pessoal já está apontando, eu já estou vendo um monte de gente assim, ó. Né? De quem foi a culpa? Hoje eu quero mostrar para os irmãos como que a gente deve lidar com os nossos conflitos. Eles sempre estarão presentes. A pergunta é como que a gente deve lidar com eles. E o primeiro conselho de Tiago para a gente é, entendendo a seriedade do problema. Você deve lidar com os seus conflitos, entendendo a seriedade do problema. De onde vem, olha só as palavras que Tiago vai usar, as guerras e as brigas que há entre vocês. Não vem das paixões que guerreiam dentro de
vocês, percebam que Tiago, ele usa, para falar sobre os conflitos que estavam acontecendo naquela comunidade, naquela igreja. Lembra, Tiago não está escrevendo para incrédulos, Tiago está escrevendo para a igreja. Esses conflitos estavam acontecendo dentro de uma igreja, naquela comunidade. E ele usa os termos guerras e brigas. Por que o Tiago usa esses termos? E eu quero explicá-los um pouquinho mais para vocês. A palavra guerras aqui vem de uma palavrinha grega, polemoi, que é onde vem a nossa palavra polêmica. Polêmica. O significado literal dessa palavra essa palavra ela se refere a conflitos armados ou guerras reais entre nações ou grupos. Essa é a interpretação literal que a gente faz dessa palavra. Mas Tiago aqui, irmãos, estudando todo o contexto, e todos os teólogos e estudiosos bíblicos chegam à mesma conclusão, Tiago, ele não está usando essas palavras no sentido literal. Tiago, ele está fazendo uso metafórico dessas palavras. Tiago usa guerras metaforicamente para descrever conflitos de grande escala entre indivíduos dentro de uma comunidade. Essas guerras representam lutas intensas e prolongadas. Você consegue imaginar esse cenário dentro de uma igreja? Irmãos, um contra o outro, conflito de grande escala, lutas intensas, prolongadas, brigas também é importante a gente saber aqui, no sentido literal, refere-se a batalhas, lutas ou disputas, frequentemente menor do que guerras, do que polemoi. Mas o uso metafórico que Tiago faz aqui nesse contexto esse contexto de brigas são usadas para descrever disputas menores e conflitos interpessoais. Irmãos, tem sido cada vez mais comum isso dentro das igrejas, infelizmente. Conflitos interpessoais. Brigas, disputas, ciúmes, orgulho. Quantas igrejas que têm escândalos por causa de posição, por causa de ofício, por causa de título. Infelizmente, a gente vê cada vez mais escândalos relacionados a guerras e brigas. Na semana passada, nós falamos sobre o controle da língua. E infelizmente, aqueles irmãos, eles estavam enfrentando muitos problemas com o uso indevido das palavras. E isso gerava também grandes conflitos. Havia uma grande confusão dentro da igreja, muitas brigas, muitos desentendimentos. Ao ponto de Tiago usar palavras muito fortes nesse texto, ele fala de guerras, ele fala de irmãos que estavam matando uns aos outros. Você consegue imaginar isso? Vocês estão matando uns aos outros, nós cremos que isso não é literal, não havia homicídios na igreja, mas Tiago, ele usa palavras fortes e impactantes com um objetivo: mostrar que a coisa era séria. Não é brincadeira, não. Vocês estão se guerreando, brigando, matando um ao outro, com suas palavras, com suas discussões, com seus conflitos. Tiago está querendo deixar bem claro, a coisa é séria. Isso desagrada o coração de Deus. Isso vai contra os princípios do Senhor. Não é isso que Deus quer ver no centro da igreja dele. E por que Tiago faz isso? Porque Tiago quer deixar bem claro que esta questão
é algo que deve chamar a nossa atenção. Presta atenção no que Tiago quer ensinar, porque é sério, é importante. Se nós queremos, como igreja, glorificar o nome do nosso Senhor, a gente tem que levar isso aqui muito a sério. Porque, irmãos, existe uma tendência nossa, no nosso coração, no coração humano, em minimizar os nossos conflitos. Isso é do coração humano. Uma tendência em dizer o seguinte, talvez você já usou essas frases aqui. Não, eu sou assim mesmo e isso é normal. Você já ouviu pessoas dizendo isso em meio a conflitos? Não, sou assim mesmo, sou pessoa difícil mesmo, é normal. Não levo desaforo para casa, bateu, levou. É assim, comigo é assim. Isso aí é frescura do outro, é muito sensível. Porque é sensível demais, é cristal, não pode falar nada. Que já fica ofendido, já fica ofendida. Tem que brigar mesmo. Tem que ir atrás dos seus direitos, não abaixe sua cabeça. Faz parte, né, pastor, da vida, né? Faz parte. Ou até mesmo, talvez você não é dessa galera do pavio curto, mas talvez você é da galera do, deixa pra lá. Eu sou dessa galera. Odeio ter que lidar com conflitos. Eu gosto de abraçar, eu gosto de me divertir, eu gosto de me alegrar, eu gosto de dar risada. Conflito, pensa um negócio que tira o meu sono. Eu sou da galera do, tá tudo certo. Eu sou da galera do, eu não quero mexer com isso, não, deixa isso pra lá. Mas isso também não está certo. Irmãos, existe uma tendência no nosso coração de não tratar adequadamente os conflitos. Existe uma tendência em nós de esconder isso, de varrer isso para debaixo do tapete, sabe? E nós acabamos nos conformando com uma vida conflituosa, uma vida de guerras, uma vida de armas e ataques e ódio dentro da igreja de Jesus Cristo, dentro das nossas casas, dentro da nossa empresa. E Tiago diz, não, se vocês pensam que é assim, vocês estão redondamente enganados. O povo de Deus não vive assim, muito menos deve se acostumar a viver dessa maneira. Não é desse jeito. Irmãos, são guerras, são brigas, são conflitos pecaminosos que devem ser eliminados do meio do povo de Deus. Nós não podemos nos conformar com isso. Nós devemos guerrear não contra o outro, nós devemos guerrear contra a guerra. Nós devemos lutar contra o conflito. Ou seja, vocês deveriam usar a força de vocês, não para os conflitos, mas contra os conflitos. É isso que Tiago quer nos ensinar. Não importa se os conflitos são grandes ou pequenos, é essencial que aprendamos a resolvê-los. Nós precisamos aprender a resolver os conflitos. Conflitos não resolvidos são como sujeira jogada para debaixo do tapete. Um dia vai aparecer, vai juntar bicho, vai levantar mau cheiro, vai levantar poeira, vai prejudicar a saúde, rinite, sinusite. Ou seja, conflitos não resolvidos atraem mais conflitos. Conflitos ignorados são conflitos não resolvidos. Preste atenção nessa equação aqui. Conflitos ignorados são conflitos não resolvidos. E conflitos não resolvidos se tornam conflitos potencializados. É isso que acontece na vida, quando a gente não sabe lidar com os conflitos.
é como um tipo de machucado que não cicatriza, porque não é cuidado e não tem a devida atenção. Irmãos, resolver conflitos é desconfortável, é chato, eu confesso isso. Muitas vezes nos tira do sério resolver conflitos, mas é necessário e fundamental para que os seus relacionamentos sejam relacionamentos saudáveis e manifestem a glória de Deus. Não caia no engano popular que diz: o tempo cura todas as coisas. Mentira. Isso é um conto popular, isso é uma mentira. O tempo não cura todas as coisas. Conflitos não se resolvem sozinhos, é preciso de intencionalidade. Não é algo que deve ser ignorado, mas é algo que deve ser tratado. E eu quero deixar esse princípio com vocês hoje à noite. Resolver um conflito pode ser doloroso, mas viver com as consequências de um conflito não resolvido é ainda pior. É ainda pior. Nosso maior conflito deve ser contra os conflitos. Conflitos geram sérios prejuízos e consequências para a igreja de Jesus. Irmãos, eu não sei vocês, mas o meu grande sonho é que a Íbica seja, se não a mais, uma das igrejas mais relevantes da região do Grajaú. Esse é um dos sonhos que Deus tem plantado no meu coração. E eu sei que a liderança da nossa igreja está junto comigo nessa. E a gente tem feito o nosso melhor para que a nossa igreja avance, para que a nossa igreja alcance outros, para que a nossa igreja cresça espiritualmente, em profundidade, para que o Senhor nos dê a bênção de crescer em quantidade. Mas, irmãos queridos, se não há uma intencionalidade nossa de resolver os nossos conflitos, não importa se a gente faz um monte de coisa aqui, se não existe disposição no nosso coração de resolver conflito entre nós e os nossos irmãos, a nossa igreja não vai avançar. A nossa igreja não será relevante. Sabe por quê? Porque Deus, Ele resiste aos orgulhosos, é isso que diz o texto. E quem são esses orgulhosos? São aqueles que não abrem mão do seu orgulho para resolver os seus conflitos. A gente gosta muito de dizer aquele texto, não é? Se Deus é por nós, a pergunta que eu faço é: se Deus é contra nós, quem será por nós? Você já parou para pensar nisso? Enquanto você for orgulhoso e não abrir mão dos seus erros, e não confessar que você errou, que você pecou, enquanto você for orgulhoso e não perdoar, enquanto você for orgulhoso e não for até o seu irmão, que você sabe que tem alguma coisa entre você e ele, deixa eu te falar uma coisa, Deus vai resistir. Mas o texto diz: o Senhor resiste aos orgulhosos, mas o que Ele faz com os humildes? Ele dá graça. Enquanto a gente não resolver os nossos conflitos, enquanto a gente não entender que isso aqui é coisa séria e isso desagrada o coração de Deus, ao ponto de Deus resistir, a gente vai continuar onde a gente está, ou a gente vai piorar, a gente vai retroceder. Porque se Deus é contra nós, quem será por nós? Mas, meu irmão, o texto diz que Deus, Ele derrama graça sobre os humildes. Por isso que Tiago diz: humilhai-vos na presença do Senhor. Se o meu povo se humilhar,
e orar e buscar a minha face, o que a palavra de Deus diz? O Senhor, Ele vai nos ouvir. Nós precisamos entender, irmãos, a primeira maneira de lidar com os conflitos é tendo em mente a seriedade desse problema. Quando a gente vive em conflito, a gente está indo na contramão do Evangelho. Porque o primeiro mandamento é: ame o seu Deus. E o seu próximo. Viver em conflito é mostrar para o mundo que a gente não ama a Deus, muito menos o nosso próximo. Está vendo a incoerência? Está vendo por que Tiago ataca tanto isso? Porque a gente fala: eu amo a Deus. Eu amo meus irmãos, como é precioso, irmãos, estar bem junto a ti. A gente canta isso. Mas na hora do conflito a gente vira a cara. Na hora do conflito a gente vai para casa chateado. Na hora do conflito a gente olha e diz: deixa para lá. E isso é tudo que o diabo quer. Porque uma igreja em conflito recebe a resistência do Senhor. Uma igreja humilde recebe graça em abundância. O que nós iremos ser, irmãos? O que nós queremos ser? Talvez hoje, a primeira coisa que você tem que fazer quando esse culto acabar, já sabe, né? E eu espero em nome de Jesus que você faça isso. Porque enquanto você for orgulhoso e não resolver os seus conflitos, Deus vai resistir. Mas segundo conselho que Tiago nos dá aqui, é o seguinte: primeiro, entendendo a seriedade do problema, é assim que a gente vai lidar com o conflito. Segundo, atacando o problema na fonte. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não pedem. O pastor e professor, grande conselheiro, Gilson Santos, ele disse uma frase que tem tudo a ver com esse ponto. Tem tudo a ver com essa lição que Tiago quer nos ensinar. Toda reação é uma ação própria. Você pode ler junto comigo, por favor? Toda reação. Isso, muito bom. Tiago, irmãos, quer nos ensinar que, ao mesmo tempo que é tão contracultural esse princípio, não é? Toda reação é uma ação própria. Isso é contracultural, vai na contramão dos princípios do mundo. Porque tudo que o mundo quer fazer com a gente, tudo que o mundo quer que nós acreditamos hoje em dia, é que nós não somos mais responsáveis por nossas ações. É tudo que o mundo quer. O mundo quer que você engula goela abaixo. Você não é responsável por suas ações. Frases como: eu fiz porque eu perdi minha cabeça, justifica todo e qualquer pecado. Por que você cometeu esse pecado? Por que você cometeu esse erro? Ah, não, eu fiz porque eu perdi minha cabeça. Eu não estava em mim quando eu fiz aquilo. Oh, que coisa linda. Não, olha, eu não estava, não era eu. São frases, irmãos, que isentam a nossa responsabilidade mediante os nossos delitos, os nossos pecados, os nossos erros. Porém, toda reação é uma ação própria. A nossa cultura quer cada vez mais nos ensinar que nós não devemos mais
assumir a culpa. Inclusive, você pode recorrer a duas causas a fim de não assumir sua responsabilidade pelos seus erros. Eu não sei se você já ouviu falar dessas duas causas, mas primeiro ao determinismo genético. Vamos um pouquinho aqui, vamos estudar um pouco. Determinismo genético. Essa causa acredita que o nosso corpo pode produzir padrões de comportamento em nós, de tal maneira que nós não controlamos mais o nosso corpo. Vai vendo. É isso talvez que o seu filho, sua filha está aprendendo na escola, viu? Vai vendo. O que significa isso? As pessoas acreditam no gene do divórcio. É porque eu tenho esse gene dentro de mim, sabe? No gene do alcoolismo, não, eu perco o controle bebendo porque eu tenho esse gene dentro de mim. Esse descontrole dentro de mim. O gene da mentira. Ai, nossa, olha, tem alguma coisa aqui, ó, não sei explicar dentro de mim. Você já ouviu pessoas falando assim? Tem alguma coisa assim dentro de mim, sabe? E por aí vai, irmãos, a lista é infinita. Baseado no determinismo genético. São padrões comportamentais que tomam o controle, mas também ao determinismo social, ou seja, pessoas são reféns do meio em que vivem. Ele é alcoólatra porque o pai dele é alcoólatra também. Então, a culpa não é dele, a culpa é do pai. A culpa não é dele, é porque ele cresceu vendo o pai sendo alcoólatra. Então, seguiu o mesmo caminho, produto do meio. Aquele homem abusou sexualmente de uma mulher porque ele estava vestida, muito mal vestida, na frente dele. Determinismo social, o meio. Ele estava no local onde as mulheres estavam indevidamente vestidas, então ele abusou sexualmente delas. A culpa não é dele. Ele tem problemas com droga porque todo mundo da universidade que ele estuda usa. Se todo mundo usa, ele também usa. Determinismo social. A culpa não é dele, a culpa é do contexto que o cerca. Pois é, irmãos, é assustador ouvir isso, não é? Eu sou refém do determinismo social, é o meu gene. E aí, como que isso reflete nos conflitos? Você brigou com seu marido? A culpa é dele. Você brigou no trânsito? A culpa é do motorista da frente que te fechou. Você se desentendeu com um irmão em Cristo? A culpa é dele, é claro. Ele é imaturo. Ele não sabe o que fala. Por que ele? Por que ela? A culpa é do estresse. E eu atendo alguns casais assim. Pastor, eu chego estressada e acabo descontando no meu cônjuge. É mesmo? A culpa é do estresse. A culpa é da forma como os meus pais me criaram. Ah, pastor, eu fui criado assim no contexto que você não imagina, pastor. É mesmo? Você vai colocar a culpa na maneira como você foi criado, do ambiente em que você viveu, da genética da sua família. Quantas pessoas dizem isso? Não, eu sou, eu tenho descendentes, é isso? Italianos. E sabe como é que é italiano, né? Italiano é assim mesmo, fala na lata, fala alto, grita com todo mundo. Não é por causa disso, não. É porque você é ignorante mesmo. Quando eu perguntei na introdução, a última pergunta que eu fiz para vocês, de quem foi a culpa do último conflito que você enfrentou? Qual foi a sua resposta? Muito provável que a sua resposta foi o outro. A culpa é sempre exterior.
é sempre de fora, é sempre do outro, é sempre do ao redor, é sempre do contexto, é sempre da cultura. Nós vivemos responsabilizando terceiros por causa das nossas próprias ações. Mas essa prática, ela é tão antiga quanto Adão e Eva. E eu já falei isso aqui para vocês em outras mensagens. Quando Deus foi questionar Adão do pecado deles, a resposta de Adão foi qual? Foi a mulher, ou seja, a culpa é da mulher, e aí depois Adão, não satisfeito, ele também coloca a culpa em Deus, porque foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, Deus, você deveria ter feito uma mulher um pouco melhor para mim, né? Eu sei que você é Deus, né? Mas, por favor, né, Senhor? Na próxima vez, né? E quando Deus pergunta para ela, ela responde o quê? Foi a serpente. Foi a serpente que me enganou. Irmãos, aí Tiago vem. Nossa, tá silencioso aqui esse tempo. Olha. Estou me sentindo o Tim Keller. Falavam que o Tim Keller, num auditório para quase 3.000 pessoas, não se ouvia um pingo assim de barulho, né? Me sentindo o Tim Keller aqui. Maravilha. Tiago, ele faz uma pergunta que normalmente nós não gostamos de fazer, mas nós precisamos encará-la. A pergunta é: de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? E diferente da nossa cultura, Tiago não vai responsabilizar terceiros. Tiago não quer saber de determinismo genético. Ah, meu Deus, se alguém tivesse fazer um debate com Tiago e falasse: Tiago, é o meu determinismo genético. Eu ia ter dó dessa pessoa. Nem determinismo social, mas ele vai responsabilizar o nosso próprio coração. Ou seja, irmãos, Tiago, ele quer ir na raiz do problema, na fonte do problema. A pergunta já tem resposta no próprio texto, é uma pergunta retórica. Tiago, ele usa demais pergunta retórica para ensinar. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Está lá dentro. Tiago está dizendo para nós, o problema não é externo, o problema é interno. Eu fico imaginando, irmãos, Tiago pregando esse sermão, pregando esse trecho. E aí ele está no púlpito e ele diz assim: de onde vêm as brigas que há entre vocês? E aí eu fico imaginando aquela congregação, é desse irmão aqui, é desse aqui, ó, Tiago, é aquele ali, ó, pastor, é aquele irmão ali, ó, faz confusão com todo mundo. Um para o outro, assim. Aí Tiago olha para a congregação e fala: não. O problema não está no outro, não. O problema está em você mesmo. Imagina essa cena. A igreja ficou exatamente assim, ó. Silêncio. Não, vocês estão procurando fora, mas o problema está dentro. Existe sim, irmãos, a influência de uma série de coisas exteriores, com certeza. Elas existem, elas estão presentes, mas elas não determinam as nossas ações, reações e palavras. Eu quero dizer para você hoje à noite que o que determina nossas ações, reações e palavras é o nosso coração. E mais uma vez, Tiago, ele tem como referência os ensinamentos de quem? Quem é o dele? Com quem que ele aprendeu? Jesus. Mais uma vez, Tiago tem como referência os ensinamentos de Jesus. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele ensinou em Mateus 15:19, pois do coração saem os maus pensamentos. Da onde? Do coração. É do coração que saem os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Não é de fora. Não é exterior.
é interior, é de dentro. Enquanto você não atacar o problema na fonte, você vai continuar justificando como algo externo e você nunca vai aprender a lidar com os seus conflitos de maneira bíblica e adequada. Se você quer lidar com os seus conflitos de maneira bíblica, é olhando para dentro. Conflito não se resolve olhando para fora, conflito se resolve olhando para dentro. Enquanto não olharmos para dentro, os conflitos continuarão acontecendo do lado de fora. Entendeu isso? Enquanto você não olhar para dentro, os conflitos vão continuar acontecendo do lado de fora. Vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu pegar aqui essa garrafa d'água. Inclusive eu ganhei do pastor Davi. Irmãos, o que tem dentro dessa garrafa aqui? Tem água, eu vou beber um pouquinho. Tem água nessa garrafa. Se eu bato nessa garrafa aqui, o que vai sair dela? Será? Desculpa aí, viu? Vou olhar um pouquinho aqui, tá? Saiu água. A pergunta que eu faço para vocês é: por que saiu água? Parece tão óbvio, né? Por que, irmãos, saiu água? Era o que tinha dentro dela. Talvez alguns estão pensando: ah, pastor, saiu água porque você abriu a garrafa. Outros podem responder: saiu água porque você bateu na garrafa. Mas a resposta fundamental é: saiu água porque tinha água na garrafa. Se não tivesse água, eu poderia abrir, eu poderia bater, eu poderia chacoalhar, eu poderia virar de cabeça para baixo, eu poderia quebrar a garrafa, que nada ia sair dela. Mas se tivesse outro líquido dentro dela, ela ia sair dessa garrafa exatamente o que tinha dentro dela. Irmãos, Tiago, ele está ensinando isso para a gente desde o capítulo. Só sai da nossa boca e ações o que exatamente está dentro de nós. Você só dará aos outros exatamente aquilo que você tem. A pergunta que eu te faço é, e aqui nós chegamos numa parte muito importante. Quando alguém te xinga, o que sai de dentro de você? Quando alguém te difama, o que sai de dentro de você? Quando alguém te acusa injustamente, o que sai de dentro de você? Quando o seu cônjuge grita com você, o que sai de dentro de você? Quando alguém te maltrata, o que sai de dentro de você? Posso dizer uma coisa? O mais importante, e talvez você esteja pensando: ah, pastor, mas é porque ele falou isso. Ah, pastor, mas é porque ele fez isso. O mais importante não é o que vem de fora, mas é o que você responde com o que tem dentro. Se você responde com ódio, é exatamente isso que tem dentro de você. Se você responde com ira, é exatamente isso que tem dentro de você. Se você responde com violência, agressão, morte, é exatamente isso que tem dentro de você. Porque só vai sair o que você tem. Mas, se você responde o ódio com amor, se você responde a ofensa com perdão, se você responde a ira com paciência, se você responde a tentação com domínio próprio, você está mostrando e deixando bem claro para todos ao seu redor que aquilo que te completa e preenche é o Espírito Santo de Deus.
Porque só Ele pode produzir isso dentro de você. Os frutos do Espírito. Só Ele, irmãos. A palavra de Deus diz, Gálatas capítulo 5, versículo 16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o quê? Os desejos da carne. Se eu ando no Espírito e alguém me fecha no trânsito, eu não enfio a minha mão na buzina e nem saio xingando. Eu me calo. Ou, uma lição que um dos meus professores me ensinou, Deus abençoe. Você tem ódio, eu tenho amor. Você tem ira, eu tenho perdão, paciência, longanimidade. Porque eu não ando na carne, eu ando no Espírito. E o Espírito me faz responder, não o mal com o mal, mas o mal com o bem. Não adianta, meus irmãos, dizer que é de Jesus, se na hora do conflito, o seu coração fala mais alto do que o seu Senhor. Se a sua carne fala mais alto do que o Espírito Santo. Tiago está dizendo para nós, não adianta dizer que é de Jesus, se na hora do conflito, você mostra exatamente o contrário daquilo que Jesus espera de você. Não adianta. Isso se chama incoerência. Você diz uma coisa, mas você vive outra. Resumindo esse trecho de Tiago, irmãos, acho que eu coloquei aqui, deixa eu ver, isso. Tiago nos desafia a examinar nossas vidas e atitudes, especialmente em relação a como lidamos com os nossos conflitos. Você pode notar que dos versos de 3 a 12, Tiago ele nos chama a uma vida de humildade, submissão a Deus e pureza de coração. Por quê, irmãos? Porque ao fazer isso, nós podemos resistir ao diabo, aproximar-nos de Deus e viver em harmonia com os outros. Essa é a receita de Tiago para nós. Não dá tempo de expor tudo isso daqui. Gostaria, né, que tem muitas verdades aqui maravilhosas, mas trazendo um grande resumo desse trecho até o versículo 12, é isso. Esse é o caminho. Esse é o caminho que Tiago quer que a gente percorra. E é assim que a gente vai se aproximar de Deus, resistir ao diabo e viver em harmonia com os outros. Eu encerro esse episódio de hoje apontando mais uma vez para Jesus. Tenho buscado encerrar todos os capítulos dessa série apontando a gente para Jesus. Jesus, mais uma vez, é o nosso maior exemplo. Por quê? Isaías capítulo 9, versículo 6, uma profecia sobre Jesus, diz assim, vamos ler junto? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade. Príncipe do quê? Não é da guerra? Não é do ódio? Não é da discussão? Não é de ter razão? Não é da ira? Então, o nosso mestre, ele é o príncipe da paz. E mais, vamos ler juntos Mateus 5:9? Bem-aventurados os, pois serão chamados filhos de Deus. Não é coerente dizer que ama Jesus,
Mas se você é uma pessoa conflituosa, barraqueira, que gosta de briga, que gosta de discutir, o discípulo do príncipe da paz, irmãos, os chamados filhos de Deus, não querem guerra. Eles lutam contra a guerra. Os discípulos de Jesus não têm prazer na violência, no ódio, na ira, na briga. Os chamados filhos de Deus têm prazer em amar. Quando for preciso, eles têm prazer em tratar, em resolver, em solucionar, em perdoar. Sabe por quê? Porque quem é de Jesus quer ser como Jesus. E o meu Jesus, ele não venceu com ódio, com violência, com armas e ataques. O meu Jesus, ele venceu com amor. Nós somos chamados ao amor, à paz e não à guerra. Que diante dos seus conflitos, você viva a sua fé em Jesus Cristo. E mostre para o mundo todo que quem manda em você não é você mesmo, mas quem manda em você é o Espírito Santo de Deus. E sabe quem é o Espírito Santo? Em uma definição tão simples que uma vez eu ouvi e ficou marcado no meu coração. Espírito Santo é Deus morando em mim. Mostre para o mundo inteiro que o Deus dos céus mora em você. Através do amor, do perdão, da resolução dos conflitos. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos cantar essa música.